CEO fazendo piada de garçonete negra. A verdade inesperada que surpreendeu a todos. A sofisticada festa de gala parecia um show de ostentação. Os convidados dançavam sob 1000 luzes cintilantes. O aroma de pratos requintados flutuava pelo ar, e o som de risadas ecoava em meio à conversa sobre negócios e luxos. Daniel, o CEO de uma gigante do setor de tecnologia, era o centro das atenções. Com seu terno imaculado e um sorriso arrogante, ele dominava a cena, como sempre. Mas naquela noite, algo estava prestes a mudar. Quando a jovem garçonete negra, Lara, se aproximou para reabastecer seu copo de vinho, Daniel, em um momento de vaidade, fez uma piada cruel, sua voz ecoando de forma cortante na sala repleta de gente rica. "Cuidado, garota! Não vá derrubar meu vinho. Não sou seu cliente qualquer." Ele disparou, provocando risos nervosos e olhares de reprovação dos que estavam por perto. A reação de Lara foi imediata. Um brilho de dor cruzou seu olhar, e ela se afastou, sentindo o peso do desprezo alheio. Mal sabia Daniel que esse momento de zombaria geraria consequências severas. À medida que a noite avançava, ele começou a sentir um frio desconfortável na espinha, como se a atmosfera conspirasse contra ele. Algumas horas depois, enquanto se divertia em meio à multidão, um sussurro ancestral tocou seu ouvido, um aviso distante que ele ignorou. Na sequência, tudo escureceu. Uma luz brilhante o envolveu, e ele se apagou como um interruptor. Quando acordou, o mundo parecia diferente. Ele não só se sentia fisicamente exausto, mas um olhar no espelho revelava algo grotesco. Sua pele estava pálida, quase em decomposição. Ele percebeu que não era mais o homem elegante e poderoso de antes, mas um zumbi. Através de sua nova realidade, ele se via preso entre o que era e o que se tornara. O pavor o sufocava. Como poderia ser um CEO, um líder, quando seu corpo não respondia? Desesperado, Daniel tentou se lembrar de quem ele realmente era, de suas memórias enterradas sob camadas de arrogância e desprezo. E entre essas memórias, Lara ressoava. Para sua confusão, ela apareceu diante dele, uma presença forte e guerreira, olhando nos olhos com um misto de compaixão e desdém. "Você realmente precisa entender, Daniel", disse ela, com uma segurança que chocava. "A maldição que você despertou não é apenas sobre você. Tem raízes profundas na sua história, na minha história. Nossos destinos estão interligados." A revelação a deixou tão inquieta quanto a transformação que ele experimentara. Juntos, eles começaram a desvendar um mistério fascinante. Um ancestral comum que havia ligado suas famílias há gerações. Daniel agora lutava não apenas contra a decomposição de seu corpo, mas contra os traumas de sua linhagem, contra as injustiças que ele mesmo perpetuara. Com um rival corporativo em ascensão e o tempo correndo, a urgência da situação apertava como uma visera. Seria possível reverter a maldición? ¿Conseguiría Daniel recuperar su humanidad antes que todo se desintegrase? ¿O ficaría preso en su nueva realidad mortal? ¿Un zumbi atormentado? En cuanto a verdadera luta, apenas comenzaba a se desenrolar. ¡Ey!
Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer un alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que el YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No momento em que Lara se aproximou, Daniel sentiu um arrepio. O olhar dela era intenso, como se penetrasse sua nova realidade. Ele queria entender, mas a confusão o dominava. O peso do desprezo de antes ainda o acompanhava. E agora havia algo mais. A presença dela era ao mesmo tempo um fardo e uma luz. Uma zumbificação não se resume a ser um monstro, continuou Lara, firme. É uma transformação que começa dentro, mas uma nuvem escura pairava sobre eles, como se o passado não estivesse pronto para ser esquecido. De repente, um som estrondoso irrompeu pela festa, interrompendo a conversa. O chão tremeu e um clarão ofuscante rasgou a escuridão. As luzes da festa piscavam descontroladamente e um grito ecoou. O que foi isso? Daniel gritou, mas sua voz soou fraca, quase como um sussurro. Ao olhar em volta, viu a multidão em pânico. Pessoas corriam, os rostos distorcidos pelo terror. Lara não deixou que o pânico a afetasse. De repente, uma figura apareceu no meio do caos. Era um homem alto, com um manto negro cobrindo seu corpo. Seus olhos brilhavam como chamas e uma aura ameaçadora irradiava dele. Ele se aproximou de Daniel e Lara, ignorando os outros convidados. Daniel, disse o homem, a voz soando como um trovão, você liberou forças além da sua compreensão ao zombar de Lara. A conexão que vocês têm é mais profunda do que perceberam. Daniel olhou para Lara, seu coração batendo acelerado. O que ele tinha a ver com isso? Não era apenas uma piada. Você é o último de uma linhagem que se perdeu na avareza e no desprezo. Agora a verdade virá à tona. O homem fez uma pausa e Daniel sentiu um frio na espinha. Você é um produto de sua própria maldição. E ela não pode ser quebrada sem o perdão. O chão se abriu sob seus pés, dando lugar a um abismo. Daniel se viu sendo puxado para baixo e a única coisa que o mantinha à superfície era Lara. Ele estendeu a mão para ela, mas antes que pudesse alcançá-la, ela gritou: Daniel, a verdade sobre você não é impossível. O que pensa? O que você fez? Mudou tudo. O desespero nos olhos dela fazia seu coração disparar. Do que você está falando? Gritou. Mas a resposta não vinha. O homem continuou. Sua história está repleta de segredos que você não quer lembrar. Uma traição, um ato de desespero. Sua origem está tingida de sangue. Você não é apenas um CEO. Você será o responsável pelo que está por vir. E então, enquanto tudo começava a desmoronar, a realidade se tornou ainda mais confusa. Daniel viu flashes, memórias misturadas de sua vida, um rosto desconhecido, uma sombra ameaçando seu futuro. Uma revelação chocante subiu à superfície. Seu filho, disse o homem, com uma ênfase carregada.
Ele tem um papel a desempenhar nesta história. Um nó se formou na garganta de Daniel. Ele tinha um filho? O que isso significava? Como ele poderia ter algo a ver com isso? Lara olhou para ele e havia em seu olhar uma mistura de esperança e medo. A confusão reinava e a verdade que estava prestes a ser revelada mudaria tudo. Você tem que decidir, Daniel, bradou o homem. Você lutará pela sua redenção ou cairá em sua própria escuridão? E assim, a festa que começara como um mero show de ostentação se tornara o palco de uma batalha interna. Com o abismo se aproximando, Daniel teve que enfrentar a verdade. Seu passado, sua conexão com Lara e a repercussão de suas ações se entrelaçavam em uma teia complexa. A noite que mal havia começado se tornaria um divisor de águas e ele não tinha ideia do que o amanhã traria. Enquanto Daniel se encontrava à beira do abismo, o pânico se espalhou pela festa. O homem de manto negro mantinha seu olhar fixo nele, uma mistura de julgamento e desdém. Mas uma sensação estranha começou a surgir. Um lampejo de clareza, um impulso de coragem. Ele girou a cabeça para Lara, buscando apoio. Mas o que viu o constrangeu. Seu olhar estava fixo no homem. Lara, o que? Daniel começou, mas suas palavras morreram quando a verdade bateu em seu peito como um soco. Você não entende, Daniel. Lara gritou, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu sou muito mais do que uma simples garçonete. Você não é o único que foi ferido. Sua voz tremia, mas havia força em suas palavras. Era como se uma barreira entre eles tivesse se despedaçado. Ao mesmo tempo, um labirinto de emoções se formava ao redor deles, e as revelações estavam prestes. Estavam a explodir! O homem deu um passo à frente, como se sentisse a força da conexão entre eles. As raízes da sua maldição não vêm apenas de você, Daniel. Lara, ela é uma parte do que você é. Ele gesticulou dramaticamente. E você, Lara, também tem um papel mais profundo do que jamais imaginou. Daniel franziu a testa, ajustando-se à revelação. O que você quer dizer? Que ela também? Cale-se! Lara interrompeu, fixando seu olhar no homem. O que você está insinuando? Vocês têm uma linhagem que se entrelaça, um legado obscuro que remonta a gerações. O que você fez com Daniel, a zombaria, despertou algo que estava adormecido. E isso não pode ser ignorado. Neste momento, uma explosão de luz iluminou o ambiente, fazendo todos caírem de joelhos, cegos pelo brilho intenso. Daniel sentiu o chão tremer sob seus pés novamente. Quando a luz diminuiu, ele viu Lara se contorcendo, um grito silencioso preso em sua garganta. E então a verdade se desdobrou, crua e cortante. Lara não era apenas uma garçonete. Ela era uma descendente de uma linha poderosa, uma guardiã de um segredo ancestral. E pior ainda, algo dentro dela estava se manifestando. Uma aura pulsante de energia envolveu seu corpo. E ao mesmo tempo, as sombras atrás dela começaram a se agitar, como se estivessem vivas. Lara, não! Daniel gritou. Mas era tarde demais. Um brilho negro começou a girar em torno dela. Um vórtice de energia que ameaçava engolir tudo. Os convidados se afastaram em pânico, seus rostos pálidos e aterrorizados. O homem de manto deu um passo atrás, surpreendido pela intensidade da transformação. Ela precisa de você, Daniel. O homem exclamou.
os olhos alaranjados brilhando intensamente. Só você pode salvá-la do que está prestes a acontecer. A pressão no ambiente cresceu. O chão parecia se abrir novamente. Daniel, angustiado, estendeu a mão tentando alcançar Lara. Eu não posso perder você, Lara. O que você está se tornando? Mas a transformação já havia se consolidado. Lara olhou para ele e, por um momento, seu olhar se tornou um espelho de dor e resolução. Eu sou tudo o que você não sabia. E tudo o que você precisa enfrentar, disse ela. Uma voz que soava como um eco distante e poderosa. A balança do destino estava prestes a se inclinar. E Daniel sentiu um nó intenso na garganta. O homem de manto começou a recuar, como se tivesse medo dos próprios poderes. Uma sombra se formou atrás dele. Um espírito ancestral. Um guardião da verdade. Daniel percebeu que um jogo perigoso estava em andamento. Ele ia descobrir o que realmente unia seus destinos. E estava prestes a testemunhar o desenrolar de algo muito maior. O abismo se aproximava e a pergunta pairava no ar. Como Daniel poderia salvar a si mesmo e a Lara? Agora que ficara claro que sua conexão era a chave para desvendar os segredos que os prendiam. O que mais estava por vir nessa noite de revelação? Enquanto Daniel se encontrava à beira do abismo, a tensão aumentava. Lara emanava uma luz intensa e o homem de manto negro observava tudo com um misto de fascínio e apreensão. O caos da festa parecia distante, como se o tempo tivesse parado. E, de repente, tudo desabou. Uma explosão de energia atravessou a sala, fazendo as paredes tremerem. Um vento forte rompeu, arrastando convidados e mesas. Daniel se agarrou a Lara, mas a luz em volta dela começou a se distorcer. Lara! Ele gritou, seu coração acelerando. Ela não parecia mais a mesma. O brilho que emanava não era apenas de poder. Era algo mais sombrio. Então, sem aviso, um grito ecoou. Uma voz familiar que cortou o ar. Daniel, você não pode deixar isso acontecer. Era Clara, sua esposa, que havia se afastado dele há meses, mas que agora estava ali, como se tivesse saído de um pesadelo. Seu olhar estava fixo em Lara, e a expressão de desespero em seu rosto era inconfundível. Daniel mal conseguiu processar a situação. Clara, em toda a sua fragilidade, estava no meio da confusão. O que você está fazendo aqui? Ele murmura, mas a resposta ficou presa na garganta. Não é... Bah! Isso que você pensa, Daniel! Clara gritou, sua voz cortante como vidro. Você precisa entender. Lara, ela representa tudo o que você nunca quis aceitar. O abismo parecia se abrir mais embaixo dos pés de Daniel. Ele olhou de uma para outra, sua mente fervilhando. Do que você está falando? Lara não é só uma garçonete. Ela é uma parte de você, de mim, do nosso passado e do futuro de nosso filho. O desespero em seus olhos clamava por uma verdade muito maior. O mundo ao redor ficou em silêncio e todos os olhares se voltaram para eles. A festa havia se tornado um tribunal e ele era o réu. Nosso filho! Daniel se sentiu tonto. Como isso era possível? O que Clara queria dizer? Ele é apenas uma criança. Ele é o único que pode desfazer essa ligação. Mas você... Clara fez uma pausa, como se o peso da revelação esmagasse suas palavras. Você nunca quis vê-lo como ele realmente é. A sua avareza e desprezo, isso destrói nossas vidas e a dele. Enquanto isso, Lara gritava, o brilho escuro envolvendo-a, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Daniel, você e Clara precisam saber a verdade.
Se não fizerem isso, eu não aguento. Seus olhos brilhavam com lágrimas, cada uma delas um reflexo da dor coletiva. Daniel se virou para ela, sentindo uma conexão inexplicável. Lara, o que está acontecendo? Ela respirou fundo. A aliança que temos vai muito além do que você pensa. Não somos apenas estranhos. Estamos ligados de uma maneira que, quando você zombou de mim, você ativou algo ancestral. A nossa história está entrelaçada. Uma onda de choque percorreu a sala. Os convidados, agora paralisados pelo temor e pela revelação, pareciam invisíveis. Somente as 3 almas ali presentes eram reais. O homem de manto observava, segurando em suas mãos o destino deles. Você precisa decidir agora! A voz do homem ecoou, carregada de poder. Se não confrontarem essa verdade, perderão tudo. O que está à frente é maior do que qualquer um pode imaginar. E então, em um momento dramático de clamor, Daniel se lembrou de um antigo colar que sempre esteve na família. Algo que sua avó sempre disse ser a chave para amarras de linhagem. Aquele colar! Pode reverter isso? Clara e Lara o olharam e a sala inteira parecia prender a respiração. A verdade ainda aponta nas camadas do tempo, escondia mais segredos. Havia mais nessa história do que apenas zombarias. E desprezo! Algo que unia os eventos de um passado obscuro estava prestes a se revelar. Mas a luz que envolvia Lara começou a escurecer. E a energia se tornou instável. Daniel olhou para Clara e depois para Lara. A escolha antes dele era clara. Mas o que mais estava em jogo? O peso de uma linhagem perdida, uma vida interrompida. E agora, quem poderia afirmar o que realmente estava por vir? Enquanto Daniel se encontrava à beira do abismo, a tensão aumentava. Lara emanava uma luz intensa e o homem de manto negro observava tudo com um misto de fascínio e apreensão. O caos da festa parecia distante, como se o tempo tivesse parado. E, de repente, tudo desabou. Uma explosão de energia atravessou a sala, fazendo as paredes tremerem. Um vento forte irrompeu, arrastando convidados e mesas. Caniel se agarrou a Lara, mas a luz em volta dela começou a se distorcer. Lara! Ele gritou, seu coração acelerando. Ela não parecia mais a mesma. O brilho que emanava não era apenas de poder, era algo mais sombrio. Então, sem aviso, um grito ecoou. Uma voz familiar que cortou o ar. Daniel, você não pode deixar isso acontecer! Era Clara, sua esposa que havia se afastado dele há meses, mas que agora estava ali como se tivesse saído de um pesadelo. Seu olhar estava fixo em Lara. E a expressão de desespero em seu rosto era inconfundível. Daniel mal conseguiu processar a situação. Clara, em toda sua fragilidade, estava no meio da confusão. O que você está fazendo aqui? Ele murmurou. Mas a resposta ficou presa na garganta. Não é isso que você pensa, Daniel! Clara gritou. Sua voz cortante como vidro. Você precisa entender. Lara, ela representa tudo que você nunca quis aceitar. Um abismo parecia se abrir mais embaixo dos pés de Daniel. Ele olhou de uma para outra, sua mente fervilhando. Do que você está falando? Lara não é só uma garçonete. Ela é uma parte de você, de mim, do nosso passado e do futuro de nosso filho. O desespero em seus olhos clamava por uma verdade muito maior. O mundo ao redor ficou em silêncio. E todos os olhares se voltaram para eles. A festa havia se tornado um tribunal.
e ele era o réu. Nosso filho! Daniel se sentiu tonto. Como isso era possível? O que Clara queria dizer? Ele é apenas uma criança. Ele é o único que pode desfazer essa ligação. Mas você... Clara fez uma pausa, como se o peso da revelação esmagasse suas palavras. Você nunca quis vê-lo como ele realmente é. A sua avareza e desprezo, isso destrói nossas vidas e a dele. Enquanto isso, Lara gritava, o brilho escuro envolvendo-a, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Daniel! Você e Clara precisam saber a verdade. Se não fizerem isso, eu não aguento. Seus olhos brilhavam com lágrimas, cada uma delas um reflexo da dor coletiva. Daniel se virou para ela, sentindo uma conexão inexplicável. Lara, o que está acontecendo? Ela respirou fundo. A aliança que temos vai muito além do que você pensa. Não somos apenas estranhos. Estamos ligados de uma maneira que, quando você zombou de mim, você ativou algo ancestral. A nossa história está entrelaçada. Uma onda de choque percorreu a sala. Os convidados... Daniel... Agora, paralisados pelo temor e pela revelação, pareciam invisíveis. Somente as 3 almas ali presentes eram reais. O homem de manto observava, segurando em suas mãos o destino deles. Você precisa decidir agora. A voz do homem ecoou carregada de poder. Se não confrontarem essa verdade, perderão tudo. O que está à frente é maior do que qualquer um pode imaginar. E então, em um momento dramático de clamor, Daniel se lembrou de um antigo colar que sempre esteve na família, algo que sua avó sempre disse ser a chave para amarras de linhagem. Aquele colar pode reverter isso? Clara e Lara o olharam, e a sala inteira parecia prender a respiração. A verdade ainda aponta nas camadas do tempo, escondia mais segredos. Havia mais nessa história do que apenas zombarias e desprezo. Algo que unia os eventos de um passado obscuro estava prestes a se revelar. Antes que pudesse formular uma resposta, a energia ao redor se intensificou. Lara, trêmula, fechou os olhos e gritou. Uma onda de luz negra irrompeu de seu corpo, envolvendo tudo em um turbilhão de sombras. Daniel piscou, tentando entender o que acontecia. E foi então que tudo se transformou. Centenas de rostos familiares apareceram entre as sombras. Cada um deles lembrava alguém de sua família. Cada um representava uma parte de sua história. As memórias invadiram sua mente. Risos, lágrimas, acusações, todas as mágoas de gerações passadas. E no meio disso tudo estava um homem. Um rosto que Daniel nunca tinha visto antes, mas que sentia como parte dele. Uma imagem aterradora e familiar ao mesmo tempo. Você precisa lembrar. A voz do homem de manto soou acima do caos. A verdade é mais sombria do que você imagina. O que você fez não é irreversível, mas exige um sacrifício. Lara, envolta em sua própria luta interna, parecia estar sendo consumida. Daniel estendeu a mão, desesperado. Eu não posso perder você. Ele sentiu que a conexão entre eles crescia, mas também se tornava mais dolorosa. Ele percebeu que as sombras não eram apenas fantasmas do passado, mas representavam as feridas abertas que ele nunca havia tratado. O que você vai escolher, Daniel? A voz ecoou mais uma vez, profunda e reverberante.
A herança que você deixou para seu filho poderá condená-lo a uma vida de sombras ou libertá-lo em um novo amanhecer. E enquanto tudo ao seu redor se tornava um caos, a verdade desmoronava. Havia uma conexão mais profunda entre eles do que ele jamais imaginou. E, com o peso da revelação, ele centrou seu olhar. A luz e as sombras lutavam, mas Daniel sabia que a verdadeira batalha estava dentro dele. Com um último olhar para Lara, ele fez uma escolha. Não sabia que essa escolha mudaria tudo, mas estava decidido a enfrentar a escuridão que sua própria história havia lhe legado. As sombras dispersaram e um grito rasgou o ar. Mas o que isso realmente significava? A verdade estava longe de ser revelada, e a jornada apenas começava. Enquanto Daniel se encontrava à beira do abismo, a tensão aumentava. Lara emanava uma luz intensa e o homem de manto negro observava tudo com um misto de fascínio e apreensão. O caos da festa parecia distante, como se o tempo tivesse parado, e, de repente, tudo desabou. Uma explosão de energia atravessou a sala, fazendo as paredes tremerem. Um vento forte irrompeu, arrastando convidados e mesas. Daniel se agarrou a Lara, mas a luz em volta dela começou a se distorcer. "Lara!" ele gritou, seu coração acelerando. Ela não parecia mais a mesma. O brilho que emanava não era apenas de poder, era algo mais sombrio. Então, sem aviso, um grito ecoou. Uma voz familiar que cortou o ar. "Daniel, você não pode deixar isso acontecer." Era Clara, sua esposa, que havia se afastado dele há meses, mas que agora estava ali, como se tivesse saído de um pesadelo. Seu olhar estava fixo em Lara, e a expressão de desespero em seu rosto era inconfundível. Daniel mal conseguiu processar a situação. Clara, em toda a sua fragilidade, estava no meio da confusão. "O que você está fazendo aqui?" ele murmura, mas a resposta ficou presa na garganta. "Não é isso que você pensa, Daniel!" Clara gritou, sua voz cortante como vidro. "Você precisa entender. Lara, ela representa tudo o que você nunca quis aceitar." O abismo parecia se abrir mais embaixo dos pés de Daniel. Ele olhou de uma para outra, sua mente fervilhando. "Do que você está falando?" "Lara não é só uma garçonete. Ela é uma parte de você, de mim, do nosso passado e do futuro de nosso filho." O desespero em seus olhos clamava por uma verdade muito maior. O mundo ao redor ficou em silêncio e todos os olhares se voltaram para eles. A festa havia se tornado um tribunal e ele era o réu. Nosso filho? Daniel se sentiu tonto. Como isso era possível? O que Clara queria dizer? Ele é apenas uma criança. Ele é o único que pode desfazer essa ligação. Mas você? Clara fez uma pausa, como se o peso da revelação esmagasse suas palavras. Você nunca quis vê-lo como ele realmente é. A sua avareza e desprezo, isso destrói nossas vidas e a dele. Enquanto isso, Lara gritava, o brilho escuro envolvendo-a, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Daniel, você e Clara precisam saber a verdade. Se não fizerem isso, eu não aguento. Seus olhos brilhavam com lágrimas, cada uma delas um reflexo da dor coletiva. Daniel se virou para ela, sentindo uma conexão inexplicável. Lara, o que está acontecendo? Ela respirou fundo. A aliança que temos vai muito além do que você pensa. Não somos apenas estranhos.
Estamos ligados de uma maneira que quando você zombou de mim, você ativou algo ancestral. A nossa história está entrelaçada. Uma onda de choque percorreu a sala. Os convidados, agora paralisados pelo temor e pela revelação, pareciam invisíveis. Somente as 3 almas ali presentes eram reais. O homem de manto observava, segurando em suas mãos o destino deles. Você precisa decidir agora! A voz do homem ecoou, carregada de poder. Se não confrontarem essa verdade, perderão tudo. O que está à frente é maior do que qualquer um pode imaginar. E então, em um momento dramático de clamor, Daniel se lembrou de um antigo colar que sempre esteve na família. Algo que sua avó sempre disse ser a chave para amarras de linhagem. Aquele colar pode reverter isso? Clara e Lara o olharam, e a sala inteira parecia prender a respiração. A verdade ainda aponta nas camadas do tempo, escondia mais segredos. Havia mais nessa história do que apenas zombarias e desprezo. Algo que unia os eventos de um passado obscuro estava prestes a se revelar. Então, numa explosão de luz e escuridão, Lara começou a se contorcer de dor. Ela ergueu as mãos e, em um movimento súbito, uma fagulha de energia explodiu, iluminando tudo ao redor. Daniel ficou paralisado. A aura de Lara se transformou em uma sombra densa, crescendo e envolvendo-a. A festa inteira vibrou, e, em um instante, a conexão que ele pensava que compartilhava com Lara se rompeu de maneira devastadora. No meio da confusão, ele viu Clara olhar para Lara com uma expressão de reconhecimento e horror. Não, isso não pode ser. E nesse momento, um segredo aterrador foi revelado. Não era apenas uma garçonete. Ela era uma descendente da linhagem antiga que Daniel e Clara buscaram ignorar toda a vida. Mas, mais do que isso, ela era a custódia de uma maldição, a chave para um legado sombrio, um legado que Clara havia tentado esconder a todo custo. Daniel sentiu um filme escuro passar antes das suas olhas. A festa, os olhares, as risadas, danças da festa, batalhas de trigo, muito se enxalou nesse meio. Os empresários que se colocaram ao pandeio da maldição dançaram contra a da verdade. Daniel sentiu um filme escuro passar antes dos seus olhos. A festa, os olhares, as risadas, batalhas de trigo, um mistério demoníaco. A festa, os olhares, as risadas, batalhas de trigo, um mistério demoníaco. Os empresários de trigo começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça demoníaco. A festa, os olhares, as risadas, batalhas de trigo começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça demoníaco. Daniel sentiu um filme escuro passar antes do seu... Agora parecia uma grande farsa. Eu sou sua família e sempre fui. Lara respondeu, a voz ecoando com uma ressonância que Daniel nunca ouviu antes. Ele olhou para Clara, atordoado. Uma confusão feroz era, na verdade, um entrelaçamento de destinos que ele jamais imaginou. As sombras pareciam dançar em uma sinfonia de desespero. O que você vai fazer agora, Daniel? O homem de manto desafiou, e o abismo lá embaixo começou a se agitar. O peso da revelação o esmagava. O futuro de seu filho, seus próprios fantasmas, a verdade sobre ele. Tudo se entrelaçava em uma espiral sem fim.
E agora, como ele poderia escolher entre duas mulheres que representavam tudo o que ele jamais quis entender? O caos estava prestes a se intensificar, e ele percebeu que a verdadeira batalha ainda não havia começado. Mas qual seria o custo que ele teria que pagar? As perguntas ecoavam em sua mente. E uma única certeza emergia: nada seria como antes. Enquanto Daniel se encontrava à beira do abismo, a tensão aumentava. Lara emanava uma luz intensa e o homem de manto negro observava tudo com um misto de fascínio e apreensão. O caos da festa parecia distante, como se o tempo tivesse parado, e de repente tudo desabou. Você precisa entender a verdade! Lara gritou, a dor pulsando em sua voz. O brilho escuro ao seu redor era opressivo, como se algo maligno estivesse se manifestando. Daniel, paralisado, fitou Clara, e uma onda de confusão e culpa o atingiu. As revelações anteriores eram apenas a superfície de algo muito mais profundo. Eu sou sua filha, Lara proclamou com um grito que ressoou nas paredes, fazendo as decorações tremularem. Um silêncio mortal caiu sobre a sala e todos os olhares ficaram fixos nela. Daniel e Clara exchange e pela primeira vez se viraram um para o outro, assombrados. Fia? Murmura Daniel, sem saber o que pensar. Isso é impossível! Clara quase gritou, o pânico tomando conta dela. Eu perdi uma filha anos atrás. Isso não pode estar acontecendo. Seu olhar passava de desespero para horrorizado enquanto olhava para Lara. Então, a realidade começou a se distorcer. O homem de manto negro se aproximou, sua presença agora mais ameaçadora. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Você não só tem uma filha, Clara, como a vida dela depende das suas escolhas. Daniel olhou para Lara. O rosto dela estava embaçado pelas lágrimas, mas havia uma determinação brilhante em seus olhos. Se você não parar isto, eles vão fazer coisas horríveis comigo. A voz de Lara estava quebrada. De repente, uma explosão de luz varreu a sala. Clara foi atingida em cheio, sua forma sendo empurrada para trás como uma boneca de pano. E o choque fez com que Daniel perdesse o equilíbrio. Ele se agarrou a uma mesa para não cair. O pânico explodiu ao seu redor. Os convidados gritaram e correram para a saída. Suas expressões, uma mescla de espanto e confusão. Voltem! Não é seguro! Daniel berrou, mas sua voz foi abafada pelo caos. Enquanto isso, Lara estava lutando contra uma força invisível. Seu corpo se contorcendo, como se estivesse preso a correntes. O homem de manto observava. Seus olhos ardem com uma luz febril. Este é o preço que você tem que pagar, Daniel. Sua filha está sendo consumida pelo que você ignorou. E então, no auge do caos, um grito arrepiante reverberou. Clara começou a levitar. Uma energia emanando dela como uma tempestade. O céu parecia escurecer, enquanto um vento furioso uivava. Clara, não! Daniel gritou, e o terror se misturou à impotência. Ele percebeu que ela não estava apenas se transformando, mas se ligando a algo maior, algo que transcendeu sua compreensão. Uma sombra serpenteante surgiu das profundezas da festa, dançando nas paredes como uma fumaça viva. Daniel se sentiu e se debateu para se aproximar. Mas essa sombra parecia absorver a luz de Lara, como se quisesse drená-la. Vocês não entendem o que está em jogo! Gritou o homem de manto.
A linhagem de Clara e Lara precisa ser unida, ou todas as suas existências estarão condenadas. Unidas? Como assim? Daniel estava atordoado. Por que isso estava acontecendo? Clara sempre buscou manter sua família a salvo. Mas o que ela realmente era? O que Lara realmente representava? Ele se virou para Lara, que ainda lutava contra a energia que a envolvia. Você é minha filha, mas o que mais você esconde? A pergunta escapou dele como um sussurro. Uma explosão de dor iluminou o ambiente. Lara, no ápice do sofrimento, gritou: a única maneira de salvar a nós três é enfrentar a verdade enterrada nas sombras. E antes que Daniel conseguisse reagir, a sombra tomou forma, um monstro grotesco, refletindo todas as suas inseguranças e medos. O homem de manto desapareceu, deixando uma presença ameaçadora no lugar. Agora você deve escolher, ecoou uma voz. Salvar sua filha ou seus próprios instintos? Nesse momento, tudo estava em jogo. As escolhas de Daniel não só afetariam o destino de Lara, mas talvez alterassem a natureza da própria Clara. O momento o consumia de dúvidas e o espanto ao ver o que realmente estavam enfrentando. Não apenas uma briga por poder, mas uma batalha contra o próprio passado, que ameaçava devorá-los. Daniel respirou fundo, sua mente girando. O que ele faria? E que consequências isso traria para todos? Enquanto Daniel se encontrava à beira do abismo, a tensão aumentava. Lara emanava uma luz intensa, e o homem de manto negro observava tudo com um misto de fascínio e apreensão. O caos da festa parecia distante, como se o tempo tivesse parado. E de repente, tudo desabou. Você precisa entender a verdade, Lara gritou, a dor pulsando em sua voz. O brilho escuro ao seu redor era opressivo, como se algo maligno estivesse se manifestando. Daniel, paralisado, fitou Clara, e uma onda de confusão e culpa o atingiu. As revelações anteriores eram apenas a superfície de algo muito mais profundo. Eu sou sua filha, Lara proclamou com um grito que ressoou nas paredes, fazendo as decorações tremularem. Um silêncio mortal caiu sobre a sala, e todos os olhares ficaram fixos nela. Daniel e Clara Exchange, e pela primeira vez, se viraram um para o outro, assombrados. Filha? Murmura Daniel, sem saber o que pensar. Isso é impossível! Clara quase gritou, o pânico tomando conta dela. Eu perdi uma filha anos atrás. Isso não pode estar acontecendo. Seu olhar passava de desespero para horrorizado enquanto olhava para Lara. Então, a realidade começou a se distorcer. O homem de manto negro se aproximou, sua presença agora mais ameaçadora. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Você não só tem uma filha, Clara, como a vida dela depende das suas escolhas. Daniel olhou para Lara. O rosto dela estava embaçado pelas lágrimas, mas havia uma determinação brilhante em seus olhos. Se você não parar isto, eles vão fazer coisas horríveis comigo. A voz de Lara estava quebrada. De repente, uma explosão de luz varreu a sala. Clara foi atingida em cheio, sua forma sendo empurrada para trás como uma boneca de pano. E o choque fez com que Daniel perdesse o equilíbrio. Ele se agarrou a uma mesa para não cair. O pânico explodiu ao seu redor. Os convidados gritaram e correram para a saída, suas expressões uma mescla de espanto e confusão. Voltem! Não é seguro! Daniel berrou, mas sua voz foi abafada pelo caos. Enquanto isso,
Lara estava lutando contra uma força invisível, seu corpo se contorcendo como se estivesse preso a correntes. O homem de manto observava. Seus olhos ardem com uma luz febril. Este é o preço que você tem que pagar, Daniel. Sua filha está sendo consumida pelo que você ignorou. E então, no auge do caos, um grito arrepiante reverberou. Clara começou a levitar, uma energia emanando dela como uma tempestade. O céu parecia escurecer, enquanto um vento furioso uivava. Clara, não! Daniel gritou, e o terror se misturou à impotência. Ele percebeu que ela não estava apenas se transformando, mas se ligando a algo maior, algo que transcendeu sua compreensão. Uma sombra serpenteante surgiu das profundezas da festa, dançando nas paredes como uma fumaça viva. Daniel sentiu e se debateu para se aproximar, mas essa sombra parecia absorver a luz de Lara, como se quisesse droná-la. Vocês não entendem o que está em jogo, gritou o homem de manto. A linhagem de Clara e Lara precisa ser unida ou todas as suas existências estarão condenadas. Unidas? Como assim? Daniel estava atordoado. Por que isso estava acontecendo? Clara sempre buscou manter sua família a salvo. Mas o que ela realmente era? O que Lara realmente representava? Ele se virou para Lara, que ainda lutava contra a energia que a envolvia. Você é minha filha, mas o que mais você esconde? A pergunta escapou dele como um sussurro. Uma explosão de dor iluminou o ambiente. Lara, no ápice do sofrimento, gritou: a única maneira de salvar a nós três é enfrentar a verdade enterrada nas sombras. E antes que Daniel conseguisse reagir, a sombra tomou forma. Um monstro grotesco refletindo todas as suas inseguranças e medos. O homem de manto desapareceu, deixando uma presença ameaçadora no lugar. Agora você deve escolher, ecoou uma voz. Salvar sua filha ou seus próprios instintos. Nesse momento, tudo estava em jogo. As escolhas de Daniel não só afetariam o destino de Lara, mas talvez alterassem a natureza da própria Clara. O momento o consumia de dúvidas e o espanto ao ver o que realmente estavam enfrentando. Não apenas uma briga por poder, mas uma batalha contra o próprio passado, que ameaçava devorá-los. Daniel respirou fundo, sua mente girando. O que ele faria? E que consequências isso traria para todos? Mas antes que pudesse decidir, uma onda de energia varreu a sala. E, de repente, a luz ofuscante se intensificou. Ele viu Clara se transformar em uma figura etérea, uma figura que era tanto mãe quanto espírito ancestral. Você precisa saber a verdade, Daniel. Ela falou. Na sua voz agora soava como um eco distante, como se viesse de outro tempo. Você não é apenas um CEO egoísta. Você é Dom, o guardião de uma linhagem que foi esquecida. Uma linhagem que une os destinos de Lara e Clara. Daniel sentiu seu coração parar. O que você quer dizer? Ele gritou, a incredulidade dominando. Nosso filho não é apenas uma criança. Ele carrega um poder que vai além de seus maiores pesadelos. E você, Daniel, você sempre se afastou dele. As palavras de Clara reverberaram na sala. E assim, a verdade se desdobrou diante dele. Lara não era apenas uma filha, mas a chave para um destino que se estendia por gerações. Ambas eram parte de sua história. E sua própria avareza havia quase arruinado tudo. O choque da revelação o atingiu em cheio, fazendo-o tremer. Os convidados agora parados
eram meros espectadores em uma batalha ancestral. Daniel olhou para Lara, e no fundo do olhar dela, uma mistura de dor e coragem. Ele tinha que salvar as duas, mas como? O peso da decisão pesava sobre seus ombros. De repente, o chão começou a rachar, como se as realidades em colapso buscassem uma saída. As sombras dançaram ao redor deles, enquanto a luz que emanava de Lara parecia se apagar. Daniel, se você não agir agora, perderemos tudo. A voz de Clara se tornou um grito. O que ele iria fazer? As escolhas dele agora poderiam decidir o destino de cada alma presente. O momento se arrastava, enquanto o abismo sugeria sua fome. Ele fechou os olhos, sentiu o ar pesado ao redor dele. A única pergunta que restava era: qual verdade ele estava preparado para enfrentar? Enquanto Daniel se encontrava à beira do abismo, a tensão aumentava. Lara emanava uma luz intensa, e o homem de manto negro observava tudo com um misto de fascínio e apreensão. O caos da festa parecia distante, como se o tempo tivesse parado. E de repente, tudo desabou. Você precisa entender a verdade! Lara gritou, a dor pulsando em sua voz. O brilho escuro ao seu redor era opressivo, como se algo maligno estivesse se manifestando. Daniel, paralisado, fitou Clara, e uma onda de confusão e culpa o atingiu. As revelações anteriores eram apenas a superfície de algo muito mais profundo. Eu sou sua filha! Lara proclamou com um grito que ressoou nas paredes, fazendo as decorações tremularem. Um silêncio mortal caiu sobre a sala, e todos os olhares ficaram fixos nela. Daniel e Clara se viraram um para o outro, assombrados. Filha? Murmura Daniel. O que pensar? Isso é impossível! Clara quase gritou, o pânico tomando conta dela. Eu perdi uma filha anos atrás. Isso não pode estar acontecendo! Seu olhar passava de desespero para horrorizado, enquanto olhava para Lara. Então, a realidade começou a se distorcer. O homem de manto negro se aproximou, sua presença agora mais ameaçadora. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Você não só tem uma filha, Clara, como a vida dela depende das suas escolhas. Daniel olhou para Lara. O rosto dela estava embaçado pelas lágrimas. Mas havia uma determinação brilhante em seus olhos. Se você não parar isto, eles vão fazer coisas horríveis comigo. A voz de Lara estava quebrada. De repente, uma explosão de luz varreu a sala. Clara foi atingida em cheio, sua forma sendo empurrada para trás como uma boneca de pano. E o choque fez com que Daniel perdesse o equilíbrio. Ele se agarrou a uma mesa para não cair. O pânico explodiu ao seu redor. Os convidados gritaram e correram para a saída, suas expressões uma mescla de espanto e confusão. Voltem! Não é seguro! Daniel berrou, mas sua voz foi abafada pelo caos. Enquanto isso, Lara estava lutando contra uma força invisível, seu corpo se contorcendo como se estivesse preso a correntes. O homem de manto observava, seus olhos ardem com uma luz febril. Este é o preço que você tem que pagar, Daniel! Sua filha está sendo consumida pelo que você ignorou. E então, no auge do caos, um grito arrepiante reverberou. Clara começou a levitar, uma energia emanando dela como uma tempestade. O céu parecia escurecer, enquanto um vento furioso uivava. Clara, não! Daniel gritou, e o terror se misturou à impotência.
Ele percebeu que ela não estava apenas se transformando, mas se ligando a algo maior, algo que transcendeu sua compreensão. Uma sombra serpenteante surgiu das profundezas da festa, dançando nas paredes como uma fumaça viva. Daniel se sentiu e se debateu para se aproximar, mas essa sombra parecia absorver a luz de Lara, como se quisesse drená-la. "Vocês não entendem o que está em jogo", gritou o homem de manto. "A linhagem de Clara e Lara precisa ser unida, ou todas as suas existências estarão condenadas." "Unidas? Como assim?" Daniel estava atordoado. Por que isso estava acontecendo? Clara sempre buscou manter sua família a salvo. Mas o que ela realmente era? O que Lara realmente representava? Ele se virou para Lara, que ainda lutava contra a energia que a envolvia. "Você é minha filha, mas o que mais você esconde?" A pergunta escapou dele como um sussurro. Uma explosão de dor iluminou o ambiente. Lara, no ápice do sofrimento, gritou: "A única maneira de salvar a nós três é enfrentar a verdade enterrada nas sombras." E antes que Daniel conseguisse reagir, a sombra tomou forma. Um monstro grotesco, refletindo todas as suas inseguranças e medos. O homem de manto desapareceu, deixando uma presença ameaçadora no lugar. "Agora você deve escolher", ecoou uma voz. "Salvar sua filha ou seus próprios instintos?" Nesse momento tudo estava em jogo. As escolhas de Daniel não só afetariam o destino de Lara, mas talvez alterassem a natureza da própria Clara. O momento o consumia de dúvidas e o espanto ao ver o que realmente estavam enfrentando. Não apenas uma briga por poder, mas uma batalha contra o próprio passado, que ameaçava devorá-los. Daniel respirou fundo, sua mente girando. O que ele faria? E que consequências isso traria para todos? Mas antes que pudesse decidir, uma onda de energia varreu a sala. E, de repente, a luz ofuscante se intensificou. Ele viu Clara se transformar em uma figura etérea. Uma figura que era tanto mãe quanto espírito ancestral. "Você precisa saber a verdade, Daniel." Ela falou, mas sua voz agora soava como um eco distante, como se viesse de outro tempo. "Você não é apenas um CEO egoísta. Você é o guardião de uma linhagem que foi esquecida. Uma linhagem que une os destinos de Lara e Clara." Daniel sentiu seu coração parar. "O que você quer dizer?" ele gritou, a incredulidade dominando. "Nosso filho não é apenas uma criança. Ele carrega um poder que vai além de seus maiores pesadelos. E você, Daniel, você sempre se afastou dele." As palavras de Clara reverberaram na sala. E assim, a verdade se desdobrou diante dele. Lara não era apenas uma filha, mas a chave para um destino que se estendia por gerações. Ambas eram parte de sua história, e sua própria avareza havia quase arruinado tudo. O choque da revelação o atingiu em cheio, fazendo-o tremer. Os convidados, agora parados, eram meros espectadores em uma batalha ancestral. Daniel olhou para Lara, e no fundo do olhar dela, uma mistura de dor e coragem. Ele tinha que salvar as duas. Mas como? O peso da decisão pesava sobre seus ombros. E então, uma risada cortante ecoou pela sala. Uma risada que não deveria ser somada ao caos. O homem de manto, que havia desaparecido,
retornou em uma explosão agonizante de sombras, como se estivesse em um espetáculo. Vocês acham que sabem tudo? Ele zombou e Daniel sentiu o terror aumentar. A verdade não é só sobre linhagens e poder. O que vocês não percebem é que eu sou filho de Clara, escondido à vista de todos. As palavras batem como um soco no estômago de Daniel. Ele olhou rapidamente para Clara, que estava agora paralisada. A expressão em seu rosto uma combinação de horror e confusão. Eu sou o que você não consegue aceitar. O que você nunca quis ver. O homem de manto se iluminou de uma forma macabra, revelando um rosto que Daniel podia reconhecer. Você é seu filho? A voz de Clara quase falhou. Sim, e eu venho para liberar a verdadeira herança que você escondeu. O mundo começou a girar ao redor de Daniel. As conexões que ele pensava entender agora se tornavam um labirinto de confusão. A sala, a festa, tudo parecia pequeno diante da enormidade do que acabava de ser revelado. O homem que ele viu como inimigo era, na verdade, a própria consequência de suas escolhas. Como a verdade abria feridas que ele achava fechadas, Daniel sentiu a perda e o arrependimento apertando seu coração. Agora, o que vocês vão fazer? O homem de manto balançou a cabeça. A decisão está em suas mãos. E nesse momento, Daniel percebeu que tudo o que ele sabia estava desmoronando. As vidas de todos ali estavam entrelaçadas de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. O futuro deles agora dependia das escolhas que ele teria que fazer. E as consequências disso seriam maiores do que qualquer um poderia prever. O abismo se aproximava e, com a revelação chocante, a pergunta pairava no ar. Conseguiria Daniel lidar com a verdade e salvar suas almas? Ou a história que ele conhecia se transformaria em algo maior e muito mais aterrador? A batalha mal começara, e ele estava prestes a descobrir que a verdade pode ser uma arma mais poderosa do que qualquer maldição. Daniel sentiu o chão tremer debaixo de seus pés, enquanto a verdade esmagadora preenchia o ar. Clara, em sua forma etérea, observava Lara com olhos cheios de dor. O homem de manto negro, agora revelado como seu filho, parecia uma sombra viva, um reflexo de tudo o que Daniel tentara evitar. Era como se o tempo tivesse congelado e a sala estivesse presa em um labirinto de memórias doloridas e escolhas não feitas. Por que você nunca me... Disse! Clara perguntou, sua voz quebrando em misto de amor, porém não tinha alegria. Era um sorriso de ressentimento. Tudo o que ele carregava, todas as feridas da infância, agora fluíam como um rio caudaloso entre eles. Porque eu era um erro, ele gritou, a voz ecoando nas paredes. Um erro que você escolheu esconder, mas agora chegou a hora de encarar a verdade. E assim, em uma explosão de energia, a sala começou a mudar. As paredes se distorcendo, refletindo a luta interna de cada um. Lara, apanhada em sua própria batalha contra a escuridão, olhava para Daniel com os olhos cheios de compaixão e desespero. Você precisa escolher, pai. A verdade nos liga e só juntos poderemos quebrar essa maldição. As sombras ao redor dela começaram a dançar como se tivessem vida. Daniel podia sentir sua própria respiração acelerando. Ele olhou para as duas mulheres que amava e se sentiu dividido. Mas dentro dele, uma chama de esperança começava a arder.
Não vamos deixar que isso nos destrua. Estamos juntos e juntos enfrentaremos o que vem a seguir. Com um impulso, ele avançou, unindo as mãos de Lara e Clara. A energia disparou e uma luz intensa os envolveu. O homem de manto tentou se desvincular do vínculo que se formava, mas era tarde demais. A própria essência deles começou a se manifestar, revelando a história conosco entrelaçada. Você está fazendo uma escolha, gritou o homem, mas havia temor em sua voz. Ele avança, mas a luz os envolve ainda mais. Isso não termina bem. Entretanto, as sombras recuaram e uma onda de calor os envolveu. Daniel sentiu as memórias fluírem, não apenas as suas, mas também as de Lara e Clara. Ele viu momentos de dor, mas também viu amor. Em um último ato de bravura, o laço ancestral se formou e as vozes se uniram em um só grito. Liberte-se de nós! Ecoou uma voz profunda, e enquanto o brilho ofuscante preenchia a sala, o homem de manto começou a se dissipar em fumaça. A festa, agora em completa desordem, era apenas um eco distante. Os convidados, ainda paralisados pela revelação do que acabara de acontecer. Daniel, Clara e Lara estavam juntos, entrelaçados por um destino que decidiriam juntos. No entanto, o que eles não perceberam era que a maldição não havia desaparecido. O homem de manto, ainda fragmentado nas sombras, sussurrava promessas de vingança, esperando a próxima oportunidade para retornar. Com um último olhar entre eles, Daniel lançou um olhar de esperança para Clara e Lara. Isso não é o fim. Temos que nos preparar. A verdade sempre emerge e estamos prontos para enfrentá-la. E com essa resolução, a luz começou a diminuir. O mundo voltando lentamente ao normal. Mas as cicatrizes da verdade ainda linderiam e a história continuaria. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar que você é um verdadeiro fã.